Saudação os amados irmãos em Cristo Jesus, aqueles que estão vivendo em graça. Tive um probleminha aqui, então eu estou retornando agora com essa live, né? Hoje é 26 de setembro de 2020, são 5 horas e 35 minutos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo extraordinário da palavra de Deus. E eu espero que os irmãos que estão do outro lado, meu nome é Hélio Herculano, eu não tenho bandeira, né, chamada igreja, porque a igreja é de Cristo, Ele é o cabeça, Ele é o dono da igreja. E na verdade, eu vivi 20 e tantos anos preso no sistema religioso, que na verdade não acrescentou nada na minha vida. Eu era prisioneiro, vivia debaixo de autoridade de homens, e eu exercia também essa autoridade e colocava outras pessoas também debaixo da minha autoridade. Mas o meu assunto que eu gostaria de deixar para os amados irmãos, eu sempre falo que eu não julgo a fé das pessoas. Não, as pessoas acreditam naquilo que ele quer acreditar, né? E o propósito não é esse. O propósito é trazer para você aquilo que eu alcancei, aquilo que verdadeiramente é a única verdadeira verdade da palavra de Deus, sem preconceito de religião, de placa, de cor, de raça, nada disso. Não existe isso. Deus é o Deus do universo. Ele é onipotente, onipresente. Mas eu gostaria de trazer umas situações que aconteceu nos dias de Jesus de Nazaré, entre os judeus, no seu ministério evangelístico. No livro de Lucas, que é um livro histórico, por quê? Porque não foi Jesus de Nazaré que escreveu. Aqui se trata de uma biografia, vamos dizer assim, uma biografia. O tema da nossa mensagem é olhos iluminados. Eu era cego e agora vejo. Aleluia. Abba, Pai. O sistema religioso criou o véu, que era transitório. Colocou esse véu da religiosidade, da religião, do uso e costume nas pessoas. Então, eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, em Cristo Jesus, um fato que aconteceu, no livro de Lucas, que está contando a sua história biográfica, que diz assim no capítulo de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 33, que diz assim: a cadeia do corpo. Então fala assim: e ninguém, acendendo uma candeia, e a põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A cadeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Se, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo
é luminoso, não tendo em trevas parte alguma. Tudo será luminoso, como quando a candeia tem a iluminar com o seu resplendor. Então, essa passagem é uma passagem que Jesus está dizendo naquela época, o que representava os olhos iluminados, olhos que entendem qual é o objetivo do Evangelho. E para nós entendermos aqui o que ele está citando aqui nessa passagem, é interessante nós acompanharmos agora um fato. Aqui ele está dando uma explicação do que representa os meus olhos iluminados. Se meus olhos são iluminados, todo o meu corpo vai resplandecer a luz de Cristo na minha vida, nos meus dias de vida. Então houve uma situação no livro de João, no capítulo 9, um fato ocorrido com uma pessoa que nasceu cego de nascença, que está registrado no livro de João, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 8 até o 25. Nós vamos detalhar essa situação para que você, do outro lado, aquele que está disposto a ficar alguns momentos entendendo o que é a palavra de Deus, que diz assim, João capítulo 9, versículo 8, que fala assim: então os vizinhos e aqueles que tantos tinham visto que era cego, disse-lhe: não é este aquele que estava assentado a mendigar, que mendigava? Uns diziam: é este, é aquele, e outros parece com ele. E ele dizia: eu sou. Então todas aquelas pessoas que estavam ali por perto ali, que convivia com aquele homem que nasceu cego, né? Nesse encontro com Jesus de Nazaré, Jesus restabelece a sua visão física. Ele volta a enxergar. Então, esse relato que eu estou aqui, uns dizia, os vizinhos, as pessoas daquela época, e ele confirma: não, sou eu mesmo, eu era cego, eu nasci cego. Então, ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus me fez lodo e untou meus olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, e lavei-me e vi. Disseram, pois: onde está ele? Respondeu: não sei, eu não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que antes era cego. Agora começa aí a trajetória do que a religião faz, meu amado. Olha o que a religião fez comigo. Me aprisionou dentro de uma cegueira espiritual. Eu via, mas não enxergava o resplendor do meu corpo, porque a religião me prendeu nessa atmosfera carnal de um homem. Então, pegaram eles, os fariseus, e levaram ele. E era sábado. Quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Você está entendendo, meu irmão? O sábado aqui, olha como é que eles eram religiosos. No sábado, não podia fazer as coisas extraordinárias. Eles não estavam preocupados com aquele homem ter voltado à sua visão, não. Eles estavam preocupados porque era dia de sábado. Olha o que a religião faz: te prende, te algema, te escraviza.
Tornaram, pois, também os fariseus perguntar-lhe, como virá? E ele lhe disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e me vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Está vendo? Olha o que a religião faz. Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Está vendo? Eles preferiam ter mais guardado o sábado do que fazer o bem. Olha o que a religião, o sistema religioso faz com as pessoas. As pessoas estão dentro da chamada igreja, que não é igreja, é sinagoga, estão aprisionados, escravizados, cegos espiritualmente. E havia dissensões entre eles, tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que diz aquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais que agora via. Então pegaram os pais dele e levaram para ele confessar se realmente ele tinha nascido cego ou não. Olha o que aconteceu no versículo 19. E perguntaram dizendo, é este o vosso filho, que eu vos dizei ter nascido cego? Como pois é agora? Seus pais responderam e disseram, sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ao que lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, pergunta-lhe, e ele falará por si mesmo. Seus pais, pois, disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Está vendo, meu amado? Olha, presta bem atenção, esse negócio de igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo, era sinagoga, e se não andasse segundo a lei deles, era expulso de lá. Olha o que a religião faz. Então, meus amados, eu também vivi assim, como esse homem, e há muitos como esse homem, cego, vê, mas não enxerga, porque ainda, o corpo ainda não está luminoso, ainda está vivendo rituais dentro de igreja, campanhas e mais em cima de campanhas, voto em cima de voto, fazendo todas as regras que o homem determina, sendo que a Bíblia não diz nada disso. Mas o homem religioso, ele escraviza as pessoas. Meus amados, não precisamos temer o homem. Deus, ele sempre vai estar conosco, em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Nós somos verdadeiramente o templo do Espírito Santo. Precisamos entender isso, meus amados. Homem nenhum resolve o problema de ninguém. Pastor nenhum resolve, porque o nosso pastor é Cristo. O dono da igreja é Cristo, ressuscitado. É Ele que é o dono da igreja. Eu fui consagrado a diácono, a presbítero, ordenado a pastor, mas não, nada disso me acrescentou em nada. Pelo contrário, algo começou a me perturbar dentro de mim mesmo, porque o meu pastor, o nosso pastor é Cristo. Ele é o único, ele é o cabeça. Não existe pastor, presidente, não existe nada disso, meu amado. Isso é uma ordenança de homens. Se aconteceu naquela época, está acontecendo hoje, no mundo todo. Meus amados, no livro de 2 Coríntios, nós vamos começar a distorcer
Porque distorceram a verdade. Agora chegou o momento de distorcer a verdade, trazer ela à tona. No segundo livro de Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 10, porque diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa da excelência glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletimos como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Entendeu, meus amados? Paulo está citando aqui que até hoje a religião está usando ainda o véu de Moisés. Não estão vivendo um novo pacto, a nova aliança. A nova aliança foi conquistada ali na cruz do Calvário. Meus amados, você já nasceu salvo. Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. Quando você nasceu, foi a escolha dele. O Espírito foi entronizado na matéria, na conjugão carnal. Você já nasceu salvo, meu amado. Mas quando a gente entende que nós estamos em desobediência, que a nossa carne deseja as coisas desse mundo, Deus vai nos disciplinar, Ele vai nos corrigir, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Mas nós nascemos salvos, nós nascemos livres. Ele aboliu tudo ali na cruz do Calvário. Ele levou tudo aquilo que era proposto a ser concluído ali na cruz do Calvário. Não ficou nada para trás. E o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Nós somos livres. Nós somos livres. Paulo fala isso. Paulo fala isso numa das suas cartas, ele menciona isso. Mas a religião quer prender a gente, não quer deixar de refletir, como um espelho reflete a nossa imagem. As pessoas estão dentro da chamada igreja de cabeça baixa, temendo o devorador, com medo de ir para o inferno. Meus amados, o inferno, meu amado, é a sepultura. Deus jamais ia fazer o inferno para lançar os seus filhos. Você, como pai, como mãe, faria? Você faria? Tem alguns textos na Bíblia que é exemplo. Mas após a cruz, nós vivemos na plenitude da graça. Como esse texto aqui, em 2 Coríntios. O véu, meu filho, tem que sair o véu da religiosidade, do uso e costume, da ceia, do voto, do sal grosso, e por aí vai. Entendeu, meu amado? Temos que
acreditar no Cristo ressuscitado, não em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não morreu por mim nem por você, morreu para o judeu, para aquela época. Nós já nascemos livres, libertos. Agora, se eu ando em desobediência, na rebeldia, o papai, vai me puxar a orelha, vai me corrigir. Entendeu? Vamos meditar na palavra, vamos estudar, examinar as escrituras. Não é como esse reggae aí, só Velho Testamento, é Gênesis, essas coisinhas aí não, isso aí não serve de nada para mim, e nem para você, são história. A nossa história começou depois da cruz, meu amado. Passa a estudar as epístolas de Paulo, Romanos e Hebreus, que você vai entender com os olhos iluminados. Porque se os seus olhos forem iluminados, todo o teu corpo será iluminado. No livro de Gálatas, tem uma passagem também. Que maravilha, meus amados. Tudo isso é para nós aprender a defender desse sistema aí, não ficar aprisionado. No livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 21, Paulo vem dizendo: diz-me, os que queres estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Essa passagem é Paulo explicando lá em Gálatas, a igreja de Galícia, explicando sobre essa é uma genealogia, meus amados. Entendeu? Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre foi promessa. O que se entende por alegoria? Isso é uma alegoria. Paulo estava trazendo alegoria, falando uma situação que houve há muitos anos atrás, certo? Abraão e Sara, que Abraão teve um filho com a Sara, com Agar, filho da escrava, e depois teve a filha da promessa com Isaac, com a Sara, que é segundo o Espírito. E essa é a nós, ali está apontando para nós, na existência de Deus. O que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos. Um no Monte Sinai, gerados filhos para a servidão, que é Agar. Meus amados, é isso que a religião faz, nos escraviza, servidão. Tem pessoas que têm mais medo do pastor, chamado pastor, do que de Deus, temor de Deus. Entendeu? Eles estão presos, como a filha de Agar, escravo. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois a escrava com seus filhos, mas a Jerusalém, que é de cima, livre, a qual a mãe de todos nós. Porque essa está escrito: alegra-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te, crama, tu que não está de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos dos que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Hoje eu não sou servo, eu sou filho. Você é filha, você é filho. Mas eles querem escravizar, eles querem ter escravo dentro das igrejas. Meus amados, por quê? Porque se os seus olhos forem iluminados, você não vai aceitar isso mais. Você não vai mais pegar o seu dinheiro, o suor do seu rosto e pagar, porque as pessoas estão pagando, né? Se eu não pagar o dízimo, certo? Eu não vou alcançar as bênçãos. Isso é lei de homem, meus amados. Você pode sim, você pode e deve sim contribuir, segundo o teu coração,
porque Deus agrada aqueles que contribuem segundo o seu coração. Mas você não é obrigado a pagar dízimo. Dízimo era grãos, era alimento, não dinheiro. Meus amados, temos que abrir nossos olhos. Eu era cego, mas agora eu vejo. Aleluia, Abba Pai. Eu não como mais desse reggae não, meu amado. Como não? Entendeu? Agora, se você quer continuar, isso aí é você, né? Tá ali aprisionado ali, ó, não consegue, né? Entendeu? Meus amados, precisamos entender a palavra de Deus. Quando nós entendemos a palavra de Deus, ela gera benefícios próprios para nós. No livro de Éfeso, capítulo 1, versículo 17, 18, vem dizendo assim, ó: para o que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Entendeu, meus amados? Deus, Ele já tem dado os nossos olhos iluminados. Esse é o desejo de Deus, que nós entendemos o Evangelho da graça. Não é esse Evangelho corrompido, onde as pessoas estão com medo, estão dentro da igreja, mas estão com medo do devorador, estão com medo do inferno. Meus amados, vamos meditar na palavra, vamos pesquisar. Essa semana eu fiz uma pergunta para pessoas que estão dentro da igreja há mais de 50 anos. Eu perguntei para eles: vocês conhecem quem traduziu a Bíblia? João Ferreira de Almeida? Não, nunca, só sabemos que é esse nome. Falei, pois é, João Ferreira de Almeida, para quem não sabe, ele era um português, era um jovem, ele teve esse interesse, ele traduziu do hebraico para o grego, para o latim, até chegar a nós. Mas ele era um padre. Ele era um padre. E muitos que estão dentro da igreja não sabem. Sabe por quê? Porque não examina as escrituras, não pesquisa, não procura saber. Aí só fica comendo aquilo que as pessoas te dão. Paulo, eles falam na carta: vós ainda só está no leitinho ainda. Tem muitos que estão dentro da igreja, que estão no leitinho. Ainda não estão comendo a comida sólida, porque os olhos ainda estão cegos. Estão vendo, mas a cegueira espiritual não está deixando eles ver a verdade que liberta, que transforma, que regenera, que tira o medo, o pavor. As pessoas têm medo de tudo, meus amados. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Paulo diz numa das suas frases: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que vive em Cristo vive na plenitude da graça, com os olhos iluminados. Agora, se eu faço algo segundo a minha carne, eu vou ser disciplinado. Eu não estou aqui, meu amado, julgando a sua fé, não. Não estou falando da placa da sua igreja, do seu pastor, porque pastor é chamado e dom. Não é título não, tá? Tem que ter dom. E os dons não vêm do homem não, vem de cima. Vem de Deus. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso.
Dons vem de cima. Não adianta eu querer ser aqui, fazer curso de teologia, sociologia, cassologia, essas coisas todas, e não ter dons de cima. Isso não acrescenta nada. Eu fiz quase 20 anos de seminário, 10, 11 seminários por ano, isso não me acrescentou nada, pelo contrário, só estava me amarrando mais ainda, eu sentia mais acorrentado, preso ao sistema. Hoje não, hoje eu estou livre, hoje, sem medo, sem nada, em paz, com Deus e com os homens. Meus amados, que Deus abençoe a vossa vida. Quero agradecer a todos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus filhos, seus netos, seu trabalho. Abençoe os seus negócios. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor.